Assim diz a palavra do Senhor, Joel capítulo 2, versículo 11 ao 13. O Senhor levanta a voz diante do seu exército, porque muitíssimo grande é o seu arraial, porque é poderoso quem executa as suas ordens. Sim, grande é o dia do Senhor, e muito terrível. Quem o poderá suportar? Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, isso é, com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor, vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, tardio em irar-se e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Irmãos, eu mudei o título dessa mensagem. A mensagem era uma mensagem de esperança em meio ao caos. E na verdade, eu ia trazer uma explanação de todo o livro do profeta Joel, só que o Espírito me direcionou a ficar focado somente nesses 3 versículos. Lógico que sabemos que o livro do profeta Joel são apenas 3 capítulos. E não de fácil, mas é tranquilo você ministrar em um púlpito apenas esses 3 capítulos. Então, falando do profeta Joel, assim como todos os profetas menores, ele explora muito o tema sobre o dia do Senhor, o dia de Iavé ou o dia de Yahweh. A gente não sabe como se pronuncia o nome de Cristo ou de Deus, então tem essas divergências entre alguns estudiosos. Mas o profeta Joel é considerado um profeta menor, não por ser menor ou menos importante que os outros, como Isaías, Ezequiel, Daniel. Ele é considerado um profeta menor porque o número dos seus escritos é menor que os outros. Por exemplo, ele não é menos importante que o profeta Isaías, ele não é menos importante que o profeta Daniel, apenas que os seus escritos são menores comparados aos outros livros, apenas 3 capítulos, como eu havia falado aqui. Joel, filho de Petuel, é a única formação que temos sobre esse profeta. Infelizmente, devido essa busca, essa procura para saber quem é Joel, temos poucas informações e as informações muitas vezes são contrárias. Então, a gente não consegue afirmar em que data o profeta Joel escreveu precisamente. Acredita-se que foi em meados do século IX, entre 860 a 825 a.C. Uns relatam que ele pregou no Reino do Sul, na tribo de Judá. Outros relatam que enquanto ele pregava em Judá, ele profetizava em Judá, Elias profetizava em Israel. Você vai encontrar outros pregadores falando que Eliseu era contemporâneo a Joel. Por isso eu não quero que você aqui fique preocupado, porque nem mesmo os estudiosos acertam muitas vezes nisso, porque é difícil trazer essa data precisa. O livro do profeta Joel fala sobre o dia do Senhor, a soberania de Deus e o arrependimento. No capítulo 1 de Joel, ele vai nos contar sobre uma praga de gafanhotos e uma grande seca que atinge Judá. Capítulo 2, um grande exército de gafanhotos que marcham sobre Judá, assim como a resposta de Deus e a sua misericórdia. Você encontra também no capítulo 2 de Joel, a descida de Pentecostes, a profecia de Atos 2 de Pentecostes. E no capítulo 3, julgamentos das nações e bênçãos a Israel, assim como a restauração de todo o povo. O livro do profeta Joel nos traz implicações ainda no dia de hoje. E quando eu olho para o livro do profeta Joel, eu vejo, vou fazer uma ilustração, uma analogia para vocês, eu vejo como um menino, o povo de Israel como um menino,
Quem aqui já viu alguns filmes? É muito comum nesses filmes hollywoodianos ou filmes americanos, em universidades americanas, em escolas americanas, que os meninos sofrem bullying muitas vezes, não é verdade? Aquele menino chegou naquela escola, é um novo naquele lugar, e muitas vezes ele sofre bullying naquele lugar. Ele é maltratado, ele é humilhado pelos amigos, e muitas vezes após a escola, eles estão lá para dar uma surra naquele menino. Ou então, é como aquele empregado que é novo no emprego e aí ele sofre perseguições, humilhações durante a estadia naquele emprego. E muitas vezes ele vive injustiçado pelos amigos. Muitas vezes nós esperamos e somos como esse menino, como a nação de Israel era naquele momento. Nós esperamos a todo momento o dia do Senhor, o dia que o Senhor se levantará a meu e o seu favor, o dia em que o Senhor virá e julgará toda a nação. Só que o povo de Israel se esquecia que esse dia do Senhor, ele poderia ser tanto um dia de bênção, como um dia de julgamento. O profeta Joel vai falar no capítulo 1, como eu disse anteriormente, sobre uma praga de gafanhotos que atingiu Judá. E essa praga, ela atingiu Judá e trouxe uma grande seca ao povo. E grandes estudiosos dizem que essa praga, na verdade, quando o profeta Joel traz esse dia do Senhor, ele traz como um dia do Senhor no passado. Aquilo tinha acabado de ocorrer em Judá. Uns dizem que fazem uma analogia a esse dia do Senhor como a tropa dos assírios. Outros dizem que no capítulo 2, como o dia do Senhor vem como os babilônicos. Certo é que Israel tinha muitos inimigos, e sabemos que o livro de Joel provavelmente foi escrito após o exílio, porque não há presença de reis narrado no texto. Joel, um profeta do Senhor, a gente tem que entender que toda a profecia de Joel, ela é contada em um contexto histórico. E David, o que significa o dia do Senhor? O dia do Senhor, na Bíblia, no livro de Joel, ele significa que é a intervenção de Deus na história da humanidade. Toda vez que houver a intervenção de Deus na história da humanidade, é denominado dia do Senhor, o dia de Yahvé, para aquela nação. O profeta Joel, ele cita vários outros profetas em seus escritos. Ele cita o profeta Isaías, ele cita Amós, ele cita Sofonias. Assim como o profeta Joel, ele acredita que nós já lemos os outros escritos e os outros profetas. O profeta Joel, ele nunca, você vai ver em todo o seu livro, ele nunca acusa Israel de um único pecado. Essa é uma particularidade, porque ele acredita que assim como ele, você já leu os outros profetas e sabia o que estava acontecendo em Israel. E esse dia do Senhor, ele chega ao povo de Israel. No versículo 11, ele vai dizer: o Senhor levanta a voz diante do seu exército, porque muitíssimo grande é o seu arraial, porque é poderoso quem executa as suas ordens. Sim, grande é o dia do Senhor, e muito terrível. Quem o poderá suportar? Assim como ocorre as pragas do Egito, onde os gafanhotos atacam a nação do Egito, ali é denominado o dia do juízo de Deus para a nação contrária a Israel, ao Egito. O objetivo histórico é chamar a nação ao arrependimento. E um objetivo profético do livro é apresentar o futuro dia do Senhor. Aquele relatado em Mateus 24. O dia que Deus julgará as nações.
Irmãos, estamos vivendo hoje um dia em que não acreditamos mais que Jesus voltará, que Jesus julgará as nações, que Jesus julgará todo o povo. Eu e você, eu me incluo aqui, estamos subindo nesse púlpito para trazer palavras do coração do homem. E quando eu falo eu e você, eu não estou falando da igreja IERC, eu estou falando da igreja evangélica brasileira. Hoje se vê nos púlpitos das igrejas conceitos humanistas, conceitos de pregadores que falam somente o que o povo quer escutar. Está faltando profetas nos dias de hoje, profetas que pregam arrependimento, profetas que, diante do povo, dizem o que é certo e o que é errado. Senhores, uma mensagem não pode sentido sair e fluir do fundo do meu coração, ela tem que sair do Espírito Santo de Deus que me guia. O dia do Senhor abrange mais uma ideia de bênçãos sobre Israel ou julgamento sobre as nações. A grande verdade é que aguardamos intensamente o dia em que o Senhor virá para julgar as nações. E assim como Israel, usamos e pensamos da mesma forma. Será que o Senhor se levantará ao meu favor? Só que eu e você muitas vezes pensamos errado. Porque o dia do Senhor para Israel não era só um dia de bênção e um dia de julgamento. Era sim dias de bênção para aqueles que obedeciam ao Senhor. E eram dias de julgamento para aqueles que desobedeciam a Deus. Aqueles em que o pecado estava arraigado no coração. Esquecemos, senhores, que o Senhor é justiça. Atos 17:31 vai dizer que porque estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Eu quero te dizer que o dia do Senhor virá. E o problema é que vivemos num dia que acreditamos que o Senhor ainda não veio, que Jesus ainda não veio, e acabamos dependendo totalmente, colocando o nosso coração no pastor, no pregador, em qualquer outra coisa, menos no Senhor. O Senhor diz que Ele virá para julgar as nações, e todas as nossas obras serão julgadas. Fato é que do versículo 11 para o versículo 2, a gente nota que o profeta, ele é a própria boca de Deus. Pois ele usa um termo que diz, ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Isso é, com jejuns, com choro e com prantos. Ainda assim, agora mesmo, convertam o vosso coração. O Senhor pede um arrependimento genuíno de mim, de você. Mas antes disso tudo acontecer, importante é voltarmos ao capítulo 1, porque esse não é o primeiro pedido de arrependimento do Senhor. Notem que no capítulo 1 de Joel, no versículo 13, ele vai dizer, cingi-vos de pano de saco e lamentai, sacerdotes. Uivai, ministros do altar, vinde, ministros de Deus, passai a noite vestidos de pano de saco, porque a casa do vosso Deus foi cortada, e a oferta de manjares e a libação. Senhores, antes de Deus requerer de mim, de você, Ele requer que os líderes dessa casa se arrependam. Ele requer que os líderes dessa nação se arrependam.
Quantas vezes vemos nesses púlpitos líderes pregando Bíblia que não tem nada a ver, palavra que não diz nada com nada. Arrependam-se. A palavra diz que cingivos de pano de saco. Vocês sabem o que era pano de saco? Pano de saco era uma veste, geralmente feita de cabrito ou de qualquer animal, de couro, de pelo de animal, geralmente uma camisa escura, um pelo escuro, como eu estou por dentro aqui, ó. Preto, geralmente preto, onde os reis, os sacerdotes ou qualquer pessoa usava como imagem, como uma oferta de se lamentarem por aquilo que estava acontecendo. E aí, todo esse povo usava esse pano de saco naqueles momentos. Muitas vezes a gente vai ler durante a Bíblia que até os animais eram colocados pano de saco para se lamentar, para que aquele juízo do Senhor não viesse sobre a nação. E a gente entende que aquele que nos lidera e que nos levam à presença de Deus precisam se arrepender. O Senhor pede um arrependimento de uma liderança. O Senhor pede que ministros do Senhor se arrependam. Sacerdotes, líderes, pastores, líderes de ministérios. O arrependimento começa no altar. Eu não posso subir nesse altar, senhores, como muitos têm subido, sem temor ao Senhor. Pessoas que sobem nesse altar, que não estão com uma vida totalmente santa ou buscando a santidade, porque santo em sua totalidade ninguém é. Mas é aquele que muitas vezes abdica de estar aqui em cima porque sabe que está errado. A gente tem vivido um faz de conta, um grande show que acontece aos domingos, em que nada mais importa, em que tocar ao Senhor pode vir de qualquer jeito, em que pregar ao Senhor pode vir de qualquer jeito. Enquanto eu estiver aqui em cima e essa palavra ela não for viva e eficaz no meu coração, ela não tem valor. E ela não vai modificar o seu coração, ela vai engrandecer, ensoberbecer o seu coração. Deus, Ele quer uma mudança. E essa mudança, esse pedido de arrependimento começa no altar. Esse é o que o profeta Joel nos traz. Deus quer um arrependimento genuíno. Deus quer de mim e de você conversão. Deus quer convertidos e não convencidos. Eu vou te dizer que é fácil. É muito fácil ter gente aqui dentro dessa igreja que não é convertido. Vocês sabiam? Porque a gente tem um grande exemplo na Bíblia de um grande convencido e não convertido. Esse homem era o apóstolo Pedro. Em Lucas 22, 32, Jesus vai dizer a Pedro. Pedro é avisado por Jesus. Pode colocar para mim? Quando Pedro é tentado, na verdade Jesus fala a Pedro, o diabo pediu para rodar contigo e eu roguei por ti. Eu, porém, roguei por ti para que a tua fé não desfalecesse. Tu, pois, quando te converteres, fortalece o seu irmão. Ué, mas Pedro estava dentro da igreja e não era convertido? Pedro, ele andava com os discípulos e com Jesus e ele não era convertido? Mas Judas não andava com Jesus? O texto vai seguir e Jesus vai falar, e Pedro vai falar: não, Senhor, eu estou disposto a ir contigo até a morte. Foi isso que eu e você lemos nas Escrituras? Nós precisamos nos convertermos. Conversão é mudança de atitude. Conversão é aquele que
é uma transformação, é aquele que andava em uma direção, agora não anda mais. É aquele que roubava, agora não rouba mais. Aquele que fumava, agora não fuma mais. Aquele que cheirava, agora não cheira mais. Será que eu e você estamos convertidos ou convencidos do Senhor? Se converter não é apenas frequentar as igrejas aos domingos. Se converter não é apenas vir ao encontro, a um grupo de conexão, a uma oração. Se converter é mudança, mudança de direção. Enquanto a igreja do Senhor não mudar a direção para que anda, ela está indo para o dia do Senhor de julgamento, de juízo e de ira de Deus. O Senhor, Ele quer de mim e de você arrependimento. Fato é que quando a gente estuda no hebraico a palavra arrepender-se, você pode estar vendo aí na sua Bíblia que também ele usa, em outras traduções, voltar-se ao Senhor. A igreja precisa voltar-se ao Senhor. A igreja precisa ter temor de Deus novamente. Os ministros do Senhor precisam ter temor de Deus, saber que esse lugar é santo, em que eles são vozes de Deus para essa geração. E como Ele quer que eu e você se arrependa? Com jejuns, com choros, com prantos, com sacrifício, meu irmão. O que é o jejum? O jejum não é greve de fome, já dizia John Piper. O jejum é fome de Deus. Jejum é fome de Deus, irmãos. É aquela fome que você está querendo tanto um relacionamento com o Senhor, que você se esquece até de comer, você esquece das obrigações do dia a dia, você só quer estar ali na presença de Deus. Esse é o verdadeiro jejum. O jejum, ele tem que te custar algo. O jejum não é só se livrar da carne ou de qualquer outra coisa, mas é botar a carne para morrer. A grande realidade é que a gente jejua tantas vezes ao dia e nem sabe. Você jejua no seu trabalho. Às vezes você está lá no seu trabalho, tão ocupado, tão cheio de coisa para fazer, que você esquece até de comer. Você está jejuando, irmão. Você jejua muitas vezes na academia. Você jejua para ter um corpo bonito. Na verdade não é jejum, é dieta, tá? O jejum é fome de Deus. É fome da presença de Deus. Você jejua para fazer exame de sangue. Você jejua por causa do seu físico. Você lamenta e chora porque o seu time não foi classificado ontem. Você lamenta e chora por muitas coisas, mas eu não vejo você se lamentando e chorando por Deus. Irmãos, uma chamada ao arrependimento. E ele continua no versículo 13: rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus. Rasgai o vosso coração. Isso aqui, na Bíblia Sagrada, no Antigo Testamento, é muito comum. Você vai ver reis rasgando as suas vestes. E o que significa isso? Isso é um ato de, muitas vezes, de ira, de desaprovação, de humilhação e profunda tristeza. Como o Senhor quer que eu e você se aproxime dEle? Ele quer uma conversão genuína. Ele não quer só uma conversão de palavras
da boca para fora. Quando ele fala se vestir de roupa de pano de saco. Quando ele fala rasgai as vossas vestes. Não rasgai as vossas vestes, rasgai o seu coração. É que ele não queria que o povo apenas fingisse que estava se arrependendo. É que ele queria um arrependimento genuíno, do coração. Deus não queria um arrependimento momentâneo. O profeta Isaías, ele vai falar que esse povo me adora com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Isso estava acontecendo com o povo de Israel. Isso é o que acontece nos dias de hoje. Você vê que a mensagem de Joel é totalmente atemporal. Você vê que a profecia de Israel, ela existiu num contexto histórico, mas ela é atemporal e ela é para os dias de hoje também. Às vezes, o nosso coração, a gente não está tendo esse ato genuíno ao Senhor. E a gente não se converte verdadeiramente. A gente se converte a tantas outras coisas na nossa vida. A gente se converte à igreja. A gente se converte a uma denominação. A gente se converte ao pastor fulano de tal. Mas a gente não se converte a Deus. E o grande problema do homem é não ter esse contato genuíno com o Pai. A dificuldade de mim, de você hoje, é acreditar num Jesus que é totalmente Deus. Que Ele quer um relacionamento contigo que foi perdido no jardim. Às vezes a gente se converte ao dinheiro. Às vezes a gente se converte ao carro do ano. Às vezes ao time de futebol, ao Flamengo, ao Vasco, ao Fluminense. Às vezes até mesmo a um cantor. Só que a nossa conversão, ela não está no Senhor. Vou pedir ao Ministério de Louvor, possa subir, por favor. Eu e você precisamos entender que esse Deus, Ele quer o nosso coração. Ele quer que eu e você voltemos a Ele. A nação de Israel, naquele momento, ela vivia um grande período de idolatria, um grande período de idolatria a outros deuses, e era como se esse povo estivesse dentro do templo, mas o coração estivesse longe. Era como se esse povo estivesse vindo todo domingo aos cultos e o coração estivesse longe. Era como se todo o povo fizesse sacrifícios a Deus, mas o coração estava longe. Era como se eles estivessem de frente para cá e o coração voltado para outro lugar. Muitas vezes a gente adentra a igreja e estamos assim. Estamos com o nosso corpo físico aqui nesse lugar, mas o nosso coração está lá fora. O meu coração está no meu emprego, o meu coração está na minha casa, o meu coração está em tantos outros lugares. E a palavra de Deus diz, Provérbios 4:23, vai dizer que de tudo que se deve guardar, guarda o seu coração, porque deles procedem a saída da vida, ou as fontes da vida. Mateus 6:21 vai dizer que porque onde está o seu tesouro, ali estará o seu coração. Salmo 51:17, um coração quebrantado e contrito, Deus não rejeita. Filho meu, dá-me o teu coração. E o texto continua caminhando e ele fala, porque ele é misericordioso e compassivo, tardio em irar-se, grande em benignidade e se arrepende do mal. A parte B. A misericórdia de Deus está sempre disponível para mim e para você. Ele deseja me perdoar e restaurar. Não devemos desperdiçar essa oportunidade de nos voltarmos a Ele. Sabe, estudando essa mensagem e quando eu fui na raiz da palavra no hebraico, eu disse aqui anteriormente, eu vi que essa palavra
ela tem mais a ver com voltar-se ao Senhor do que realmente se converter. Aquele povo, ele conhecia o seu Deus. Aquele povo, ele sabia que existia um Deus que lutava por eles. Quando eu leio essa mensagem de voltar-se ao Senhor, eu me lembro do filho pródigo. Aquele filho que pediu a parte da sua herança ao seu pai e foi viver o mundo. E naquele momento, ele se deu conta de tudo que ele vivia lá fora, onde o coração dele estava, era falho. Tudo aquilo que ele viveu, por aqueles lugares que ele caminhou, aquilo tudo não significava nada. E aí ele resolve voltar-se à casa do Pai. Hoje eu peço que eu e você precisamos voltar à casa do Pai. Como o filho pródigo que precisava voltar à casa do Pai, eu e você precisamos voltar à casa do Pai. Não basta reconhecermos nossos pecados, não basta virmos às igrejas todo domingo, devemos abandoná-los. David, não adianta estar aqui em corpo físico se a minha mente está em outro lugar. Eu e você precisamos reconhecer que a minha e a sua herança já foram dadas por Cristo e que agora a gente precisa voltar ao Pai. Vou pedir que você se levante, se coloque de pé. Essa mensagem do profeta Joel, ela é tão atual para mim e para a sua vida que eu não vejo como o homem que escreveu isso há milhares de anos atrás, e ela é tão eficaz, ela é tão penetrante no meu e no seu coração. Ela me fez repensar muita coisa em minha vida, porque essa mensagem ela fala primeiro ao meu coração, ao invés de falar ao seu coração. Eu quero que você que precisa voltar hoje à casa do Pai. Eu não sei se tem pessoas aqui que entraram pela primeira vez e estão ouvindo essa mensagem, mas eu quero fazer um convite a vocês. Ou você que é líder nessa casa, que você faz parte de um ministério, isso não é se rebaixar, ou isso não é feio aos olhos de qualquer pessoa. Acredito que nós tenhamos que voltar ao Senhor e converter o nosso coração. Acredito que essa conversão não é só de vez em quando, essa conversão é todos os dias. Se você sentir essa vontade no seu coração, eu quero que você venha aqui à frente, porque assim como eu preciso voltar ao Pai, eu preciso me converter. Assim que essa liderança, assim que esse Brasil, os líderes dessa nação se converterem e voltarem ao Senhor, a nossa nação será maravilhosa. Curvem seus olhos, curvem sua cabeça, feche seus olhos, eu quero orar com vocês. Senhor, em nome de Jesus, quero te agradecer, Pai, porque pessoas aqui ouviram a Tua palavra, que essa palavra tenha entrado ao seu coração, Senhor. Eu sei que aparentemente está tudo muito bom, está tudo muito legal, mas as pessoas estão vivendo um afastamento de Deus. As pessoas estão ouvindo muito burburinho do que está falando lá fora, estão se perdendo na presença do Pai. Eu quero colocar essa igreja diante de Ti, a minha vida diante de Ti, Senhor. Para aquele que não teve coragem, Senhor, de se levantar, aquele que não teve coragem, Senhor, de rasgar as suas vestes,
aquele que não teve coragem, Senhor, de se arrepender, Pai. Que essa palavra penetre o coração dele, Senhor, e que durante essa semana vai fazendo mudança, Pai. Porque só Tu, Senhor, é Deus, e só Tu tem o poder de mudar, Pai. Enquanto vivermos uma vida de imagem, Pai, isso não vai nos trazer a Tua presença, Senhor. Enquanto estivermos preocupados em enchermos nossos bancos, Pai, as vidas não virão, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, que desse trono possa fluir fontes de água viva, Pai. Que palavras que sejam pregadas aqui sejam palavras do fundo do seu coração, Senhor. E que em nome de Jesus, homens de Deus se coloquem diante de Ti, Pai. Em nome de Jesus, essa é a minha oração.